que aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é revisão. Questão 1. Pela primeira vez na história da humanidade, mais de 1 bilhão de pessoas, concretamente 1,2 bilhão, sofrerão de subnutrição em todo o mundo. O aumento da insegurança alimentar, que aconteceu em 2009, mostra a urgência de encarar as causas profundas da fome com rapidez e eficácia. Tendo em vista as questões levantadas pelo texto, é incorreto afirmar que a proporção de subnutridos e famintos, de acordo com os dados do texto, é inferior, a 10% da população. B. As principais causas de fome e da subnutrição são as disparidades econômicas, pobreza extrema, guerras e conflitos. C. As consequências da subnutrição severa em crianças são revertidas com alimentação adequada na vida adulta. D. O uso de organismos geneticamente modificados na agricultura tem reduzido a subnutrição nas regiões mais pobres do mundo. A alternativa incorreta é C. As causas da subnutrição, as consequências da subnutrição, são percebidas durante a vida inteira. A gente tem um caso muito específico no Nordeste do Brasil, que são os pigmeus do Nordeste, que são homens que têm estatura muito baixa, medindo 1,30 m mais ou menos, por causa da alimentação inadequada durante a infância. E os filhos dele, por causa até das melhorias socioeconômicas do país, receberam uma alimentação mais adequada durante a infância. E a gente vê que a geração dos filhos já tem uma estatura normal, enquanto os pais têm uma estatura muito baixa. E isso não tem como reverter. Isso é um quadro que já é permanente e é em função da subnutrição. E outras doenças crônicas podem ser desenvolvidas em função da subnutrição. Então é uma questão muito séria. A última questão, é importante dar uma ressalva, que os organismos, a comida geneticamente modificada, o uso desse tipo de produto, ele pode ser utilizado, mas a gente ainda não tem uma segurança genética para que eles não tenham nenhum tipo de impacto a longo prazo. É importante porque eles resolvem alguns problemas emergenciais, mas isso é importante deixar claro também. Questão 2. Sobre a origem da União Europeia, assinar a alternativa incorreta. O primeiro nome do bloco econômico, que mais tarde viria a se chamar União Europeia, foi Benelux, resultado da união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. B. O Tratado de Maastricht, assinado em 1991, foi responsável pela criação da União Europeia em substituição ao Mercado Comum Europeu. C. O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres, em 1980, para substituir a CE, Comunidade dos Estados Europeus. D. A CECA, Comunidade Econômica do Carbono e do Aço, surgiu após o sucesso da criação da Benelux e tinha como objetivo estabelecer o mercado comum no campo de siderurgia entre os 6 países membros. Os diferentes nomes da União Europeia, em ordem cronológica, foram Benelux, CECA, Mercado Comum Europeu ou CE e União Europeia. Então, a alternativa que é incorreta é C. O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres em 1980. Na verdade, ele não foi tratado, ele foi criado no Tratado de Maastricht, não no Tratado de Londres, tá? Para substituir a CECA, então o nome do tratado está equivocado. Questão 3. Observe a imagem embaixo, o episódio ocorrido nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, Inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos 2 hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim, sendo imagens tão dramáticas, Não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora elas representam uma guinada histórica? Esse é um questionamento que a gente faz. Esse aqui é uma cena que ficou muito famosa, porque logo depois que o primeiro avião atingiu a primeira torre, o mundo inteiro acompanhou ao vivo o segundo avião atingindo a segunda torre, então foi um momento muito catastrófico, principalmente porque os Estados Unidos nunca tinham sido atingidos no seu próprio território. Então, eles eram símbolos do modelo, símbolos do capitalismo, símbolos dos Estados Unidos e por isso tão emblemático nesse momento. A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte repercussão internacional à queda do World Trade Center. A.
concentração dos atentados terroristas na Ásia Meridional, crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos, C, intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio, D, ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes. Então, a guinada ela é a repercussão de que tipo de acontecimento? C, uma das questões que vai ser colocada como as causas, né, relacionadas a esses atentados é o aumento da intensificação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que vai gerar uma série de questões, entre elas esse tipo de repercussão que a gente pode ver com os atentados do 11 de setembro, realizados por um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, liderado pelo Osama Bin Laden. Questão 4. O comércio externo constitui um dos aspectos mais importantes da economia nacional em tempos de globalização. Observe, por exemplo, o mapa abaixo que apresenta as importações dos Estados Unidos provenientes do continente americano em 2005. A principal explicação para o elevado valor do intercâmbio de mercadorias dos Estados Unidos com seus dois principais parceiros do continente americano está associada à existência dele. Então a gente vê que aqui estão os Estados Unidos e os maiores parceiros comerciais dentro do continente são justamente o Canadá e o México. Então, quais seriam as causas para isso? A principal explicação para o elevado valor de intercâmbio de mercadorias dos Estados Unidos com os dois principais parceiros no continente americano é explicado pela existência de um acordo comercial, uma unidade monetária, igualdade tributária ou infraestrutura integrada. Um acordo comercial, no caso, o NAFTA. Tá? Nenhuma dessas características se corresponde, principalmente que o México é bem diferenciado do Canadá e dos Estados Unidos, principalmente pensando em infraestrutura. Tá? O que vai gerar isso é a criação de uma área de livre comércio entre o Canadá, o México e os Estados Unidos, que é o NAFTA, que vai ajudar um intercâmbio grande entre essas três economias e dessas economias com o México, com os Estados Unidos. Questão 5. A crise de 29, com a queda da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão nos Estados Unidos, começaram a ser superadas com a política do New Deal, protecionismo alfandegário, subvenção de empresas privadas e aumento dos gastos públicos. Essa política representou um marco na passagem do A, capitalismo clássico, liberal e concorrencial para o capitalismo monopolista estatal, B, capitalismo monopolista estatal para o capitalismo clássico, liberal e concorrencial, C, capitalismo monopolista estatal para o socialismo corporativista, D, capitalismo clássico, liberal e concorrencial para o mercantilismo monopolista, E, do capitalismo clássico, liberal e concorrencial para o capitalismo humanitário sem intervenção do Estado na economia. Então, dessas alternativas, a correta é A, do capitalismo clássico, liberal e concorrencial, que gerou a crise de 29, para um capitalismo monopolista e estatal, com a presença maior do Estado, tanto que o New Deal é justamente esse protecionismo alfandegário, né, e a subvenção das empresas privadas e o aumento dos gastos públicos, ou seja, a presença maior do Estado na economia. Não chega a ser um socialismo, mas já tem uma presença mais forte do Estado na economia para caracterizar o New Deal. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!